Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja essa a nossa oração nesta noite. A graça e a paz seja com todos. E vamos abrir a palavra de Deus num dos mais belos salmos que temos aqui, o salmo de número 32. E quero retirar dele minha reflexão com toda a igreja nesta noite. E o título que escolhi para falar à igreja é Confissão e Confissões. Vamos ler o Salmo 32. Vamos ler todo o capítulo do verso 1 até o verso 11 deste texto tão especial. Nos diz assim a palavra do Senhor, este salmo escrito por Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Confissão e confissões. Dois aspectos muito importantes deste texto da palavra do Senhor que eu gostaria de destacar nesta noite. E esses dois aspectos falam exatamente sobre confissão. A Bíblia fala sobre confissão. Confissão é um tema recorrente nas Escrituras Sagradas. Dentro da palavra de Deus você encontrará exemplos de homens que confessaram humildemente os seus pecados com verdadeira sinceridade no seu coração, assumindo a sua culpa. Mas também você encontrará homens fazendo a sua declaração de fé, uma declaração que evidencia a justificação vinda da parte de Deus, a provisão de Deus, e o seu perdão estendido sobre aqueles que o procuram com humildade todos os dias. Note que o texto apresenta esses dois formatos de confissão. Um, portanto, tem a ver com assumir a culpa, assumir o pecado, corajosamente, diante de Deus. O outro aspecto tem a ver com uma declaração de fé e convicção. Se um dia você quiser ler algo consistente sobre este assunto, leia algo sobre as confissões de Agostinho. Agostinho foi o bispo de Hipona, lá no ano 350 a 400 mais ou menos, da era cristã. Um homem incrível, extraordinário. Ele escreveu 10 volumes das suas confissões. Isso se tornou uma incrível obra de filosofia, embora tivesse iniciado na teologia, mas é também uma obra muito procurada por filósofos.
uma extraordinária obra que envolveu psicologia, filosofia, teologia, poesia, música. E através desta obra, Agostinho demonstrou a intervenção de Deus na sua trajetória, momentos preciosos em que Deus respondeu às suas dúvidas, que Deus acalmou o seu coração, e Deus o manteve num estado permanente de humildade, o que agrada muito a Deus. Então Agostinho dizia: dupla é a confissão do pecado e do louvor. Há a confissão do homem que louva e há a confissão do homem que geme. Ele escreveu as suas confissões 10 anos depois de haver se convertido no ano 397. E até hoje, o que ele escreveu continua sendo um grande texto explorado por muitas pessoas, mas também um grande exemplo de humildade, de convicção e de devoção pessoal. Ele escreve de forma profunda, densa, repleta de citações pensadas e repensadas sobre o rígido critério das Escrituras Sagradas, mas também de reflexões filosóficas. E as suas reflexões representam um grande espelho de uma alma inquieta e devidamente perturbada. Você pode falar assim: poxa, não estou entendendo isso, o que você quer dizer com isso? É quando a alma se perturba pela motivação certa. Quando a alma fica inquieta por algo que realmente precisa ser respondido. Por isso ele tem sido considerado como um dos pais da igreja. E acredite, a obra dele ganhou uma força muito grande depois de 1500, no período da igreja reformada. Quando a igreja passou pela reforma, aquilo que ele escreveu tantos anos atrás começou a fazer sentido para todos. E revelava também uma vontade intensa que ele tinha de encontrar a verdade definitiva, absoluta, que satisfizesse a sua imensa sede de saber, de crer, mas também de ser perdoado. Uma das coisas que eu admiro muito em Agostinho é que, tendo sido um homem tão inteligente, a inteligência não lhe subiu à cabeça, ou pelo menos não foi maior do que a sua convicção de quem ele era. O que o mantinha humilde diante de Deus e das pessoas. Então eu quero destacar, esta que é a segunda parte do Salmo, eu quero destacar primeiro, depois, num segundo momento, eu vou destacar a primeira parte. Portanto, a confissão como uma declaração de fé, das crenças, dos valores desenvolvidos. Você vê que ele diz que ele confessou o seu pecado, e num determinado momento, a partir do verso 7, ele começa a explodir aquilo que está dentro da sua alma. Isso acontece com Davi, o escritor do Salmo. Aquilo que explode de dentro da sua alma. Davi diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, tu me cercas de alegres cantos de livramento. Serei instruído pelo Senhor. Aprenderei do Senhor o caminho que vou seguir. Debaixo das tuas asas vou me sentir seguro. Receberei de Deus o conselho. Não serei precipitado como um cavalo. Não estarei empacado como uma mula. Não precisarei dos artifícios dolorosos da vida para ser dominado. E entendo que quanto mais um homem se afasta de Deus, mais terá ele que curtir o sofrimento. Todavia, aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. De onde brotaram essas convicções na cabeça de Davi? Por que ele escreve isso? Será que foram ideias aleatórias, pensamentos apenas, que ele foi trazendo à sua memória e escrevendo ali de qualquer jeito? Não, são confissões, são convicções,
os salmos, muitos deles são confessionais. Eles apresentam convicções muito bem fundamentadas, muito bem cimentadas dentro daqueles que escreveram. Confissões são importantes para nós. Veja, Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 32, aquele que me confessar diante dos homens, complete, eu confessarei também na presença do meu Pai que está nos céus. O que é confessar? Confessar é apresentar, manifestar de forma pública, clara e inequívoca os princípios e valores que temos guardado dentro de nós, a base de sustentação da nossa fé. As confissões, portanto, revelam a consistência da fé. Olha o que Jesus diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Você deixa sair para fora da sua boca aquilo que está guardado dentro de você. O que sai da sua boca? Eu diria que nós devemos prestar, todos nós, atenção nas nossas conversas informais, nas nossas conversas de corredores, nas nossas conversas em momentos de lazer e de tranquilidade. Sobre o que conversamos? Sobre o que escrevemos? Você quer conhecer o coração de uma pessoa? Olha o Facebook dela. O que é que tem escrito lá? O que é que vem à tona quando essa pessoa pensa assim, eu vou gravar algo aqui, eu vou escrever algo aqui, e eu vou publicar esse negócio, e quando eu publicar esse negócio, isso vai se esparramar por todos os lados. E as pessoas vão entender o que está passando dentro de mim. O que é que sai de dentro de você quando você abre sua boca? O que é que vem lá do fundo do seu coração? Quais são suas bases? Que consistência há dentro de você? Existem confissões dentro de você? Porque as confissões nos ajudam a defender bem aquilo que cremos. E mais, elas nos protegem contra as heresias e contra as interpretações casuísticas. Você sabe o que é isso? É a interpretação que é dada por dar. É a interpretação que é dada com base na experiência pessoal. Tem a ver com eu acho que. O que é que esse texto diz? Eu acho que esse texto diz isso. Aí o outro diz assim, não, mas eu acho que esse texto diz isso. Aí o terceiro diz, não, eu nem concordo nem com você nem com ele. Eu acho que o texto diz isso. E aí nós vamos criando sentidos e atribuindo esses sentidos à verdade de Deus, que é eterna, absoluta e única. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia não tem que dizer aquilo que eu acho que ela tem que dizer. A Bíblia já diz o que Deus determinou que ela dissesse. Já diz. É claro, é absoluto. Mas nós vivemos na era das interpretações casuísticas. Esta semana eu liguei a televisão e eu parei propositadamente em 3 programas chamados evangélicos. E eu vou ser sincero com o que vou dizer aqui, me arriscando. Eu me coloco aqui, me posiciono de uma forma vulnerável. Mas não é à toa que as pessoas, no geral, consideram cristãos gente sem instrução, tapada, alienada. Eu nunca vi tanta heresia como eu vi nesses 3 programas de televisão essa semana. Tanta interpretação mal feita, tantos textos da palavra de Deus sendo aplicado em propósitos pessoais, fora do seu contexto. Palavras atribuídas à verdade eterna que ela não estabeleceu. Interpretações casuísticas das Escrituras. Li essa semana um artigo de Heber Carlos Campos, falando sobre a relevância dos credos e das confissões.
E foi interessante, ele diz que em tempos de confusão teológica, porque passa a igreja cristã neste final de século, isso ele escreveu na virada do milênio, não é aconselhável professar o cristianismo sem afirmar com clareza aquilo que se crê. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja confessante ou confessional, porque a genuinidade da nossa fé tem que ser evidenciada naquilo que cremos e naquilo que confessamos. Temos, portanto, que ter a ousadia de afirmar clara e abertamente, e de preferência de forma escrita, as coisas que nós cremos. Então, se alguém se diz um cristão, precisa entender o cristianismo. Precisa entender o que é que o Cristo disse. Precisa ter dentro de si um conjunto de verdades que sustentam este cristianismo, que o traduzem para a sociedade de uma forma segura, clara, mas que também reveste cada um de nós de autoridade espiritual. A igreja, lá no início, a igreja romana, escreveu o credo apostólico. E no seu credo apostólico, ela nos dá informações sobre quem foi Jesus Cristo. Ali você lê, ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. O que é isso? São afirmações históricas, dados históricos. Então, de uma certa forma, as nossas confissões são extraídas de dados históricos. Por quê? Se a redenção trazida por Cristo não for um fato histórico, como alguns teólogos contemporâneos têm dito por aí, então nós não somos redimidos. A verdade não se aplica a nós. Além disso, nós estamos vivendo num período de antidogmatismo. Um período em que as pessoas possuem verdadeira aversão às afirmações confessionais. Qualquer um vai a público hoje manifestar suas convicções. Qualquer um escreve artigos e esparrama para onde quiser. Mas quando os cristãos defendem a sua fé, os seus valores, os seus princípios, quando os cristãos abertamente apresentam para a sociedade as suas convicções confessionais, então os cristãos são criticados. As pessoas não querem ouvir, possuem aversão a isso. Isso é dogma, eu não quero ouvir. E aí, às vezes, a gente com medo de não ser aceito, a gente vai abrindo mão de entender melhor, de ter um conjunto de ideias bem fundamentado dentro de nós acerca das Escrituras Sagradas. Pior, nós vivemos na época em que as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes de lerem longos textos. Isso é resultado do avanço nas comunicações. Tudo é resumido, tudo é superficial, tudo é sistemático, é simples, simplificado, para você bater o olho e ver uma frasezinha aqui, uma frasezinha lá, numa multiplicidade de assuntos diferentes. E aí você se torna um especialista em generalidades. Alguém que lê um pedacinho aqui, um pedacinho lá, um pedacinho cá. Eu acho engraçado que algumas pessoas dizem isso. Quantos livros você leu? Eu li 30 livros esse ano. Leu inteirinho? Não, li umas partes. Quando o cara diz, li umas partes, eu já sei. Ele leu o índice e a última página. E olha lá. Não lê. Textos densos. As Institutas de Calvino, eu vou ler aquilo? 14 volumes, dessa largura cada um? Não vou não. As Confissões de Agostinho? Não vou não. Teologia de Schaeffer? Vou não. E nós vamos deixando passar, porque a nossa geração diz assim, não, tem que ser mais rápido, olha, tem que ser resumidinho, tem que ter um PowerPoint, para você olhar e fixar na cabeça e pronto. E é só aquilo. Então isso tem acontecido cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A nossa população é uma população impaciente. Há também por trás disso um trauma de religiões,
um trauma, porque desde o judaísmo, que os judeus eram confessionais, os judeus tinham as suas confissões também, mas eram confissões frias, passadas de geração a geração, chamadas de tradições orais, que eram um apanhado de responsabilidades, de deveres a serem cumpridos, que segundo Jesus, eles colocavam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não queriam mover nem com um dedo. Então colocavam um peso sobre os outros, mas eles mesmos não queriam carregar. No entanto, se nós nos deixamos levar por esses fatores, sabe o que acontece? Nós começamos a esvaziar o conteúdo da fé. Jamais vamos conseguir propagar a fé se nós não tivermos convicções, e se essas convicções não se transformarem em confissões. Nós jamais vamos poder fazer aquilo que Pedro falou na sua carta, 1 Pedro 3,15, ele diz assim: estando preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da vossa fé. Você se sente preparado? Quando a sociedade aperta você, quando as pessoas vêm em cima de você com argumentos, você sabe defender a fé de uma forma inteligente, coerente, clara, absoluta, convicta. Você já escreveu isso alguma vez? Quais são suas declarações? Esta igreja é uma igreja batista. A igreja batista é considerada como uma igreja evangélica, mas nem todas as igrejas evangélicas são iguais. Conquanto os batistas têm muitos defeitos, muitas falhas. E nós sabemos disso porque somos seres humanos. Todavia, a teologia batista é muito bem fundamentada. Eu não sei quantos aqui já leram a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Alguém já leu aqui a Convenção dos Batistas? A Declaração dos Batistas? Vários já leram. Você já mergulhou naquilo? Já tentou estudar aquilo para valer? O que é que nós, batistas, cremos, por exemplo, sobre Deus? Se você for ler, você vai encontrar: Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é espírito pessoal, eterno, infinível, infinito, imutável, é onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Quem é Deus para nós? Deus é o Criador, o sustentador, o Redentor, o Juiz, o Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Quem é Deus para nós? Deus é infinito em santidade, em todas as demais perfeições, e por isso a Ele devemos todo amor, culto, obediência. Em sua triunidade, o Eterno se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Tudo isso respaldado por textos da palavra de Deus, que asseguram que não é um pensamento qualquer, mas um pensamento que encontrou a sua origem a partir das Escrituras Sagradas. Quem é Jesus para nós? A declaração diz: Jesus Cristo é um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Nele e por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Ele se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, sendo em pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo castigo e expiando a culpa dos nossos pecados, conquanto Ele mesmo não tivesse pecado. Para salvar-nos do pecado, Ele morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde à destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, Ele está presente, habita no coração de cada crente e na igreja, e Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. Esse é Jesus para nós. E quando você pega lá, você vai procurar, você pode procurar, está no site da IBAN, está no site da Convenção Batista Brasileira, está no site da Convenção Batista Baiana. Você vai ver respaldado cada uma dessas frases, com todos os textos bíblicos necessários. E o Espírito Santo?
Haja confusão, não é? Haja confusão. Se o Espírito fosse tudo o que estão falando dele por aí, eu ia dizer que o Espírito Santo é a coisa mais complicada que existe sobre a face da terra. Tamanhas interpretações que se atribuem a ele. Quem é o Espírito Santo para nós? Nós cremos e extraímos das Escrituras a confissão que diz: o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina, é o Espírito da verdade, atuou na criação do mundo, inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras, ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No dia de Pentecostes, em cumprimento final à profecia das promessas quanto à sua descida a este mundo, ele se manifestou de maneira singular. Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro de Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à sua igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente, capacita-o a obedecer à vontade de Deus, distribui os dons, guia-o na verdade, distribui os dons aos filhos de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para o ministério da igreja no mundo. A sua plenitude e o seu fruto na vida do crente constituem em condições para uma vida cristã testemunhante e vitoriosa. Esse é o Espírito Santo de Deus. Se você tivesse que escrever lá no seu Facebook quem é o Espírito, o que você escreveria? O que você escreveria sobre isso? Quais os textos bíblicos você usaria? Preste atenção, porque eu estou dizendo para você que o cristianismo não é uma mera opção de vida que vem por causa de um sentimento ou porque eu posso obter algumas vantagens. O cristianismo é uma religião que segue as Escrituras Sagradas, segue a palavra de Deus, mas é uma religião coerente, possui inteligência, gente que pensa por trás dele. Há algo a mais do que apenas sentimentos. É teologia isso? Sim, tudo isso tem a ver com teologia. Mas é também uma forma singular, clara, particular, de cada um de nós, de manifestarmos nossas convicções, fugindo dos modismos que estão aparecendo por aí. Então deixe-me fazer uma crítica aqui ao segmento evangélico, a marcha para Jesus. Vamos fazer a marcha para Jesus? Muito bom. Não tem nada demais os cristãos se juntarem, saírem, irem para a rua com bandeiras, com faixas e cantando canções. Não tem nenhum problema. Mas não adianta fazer marcha para Jesus se os cristãos não publicarem, não declararem as suas convicções e o resultado ético dessa crença. O que é que vocês estão fazendo na rua? O que vocês estão defendendo? Quem é este Deus? Quais são as provas que vocês podem ter de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Como é que esse Deus se relaciona com seres humanos? Quem é Jesus? O que é que o Evangelho de Jesus produz na vida de uma pessoa que o recebe? Que mudanças se processam quando alguém crê? O que é a salvação? O que é a vida? O que é a morte? O que é que acontece depois da morte? O que é que o cristianismo produz em termos de uma qualidade de vida ética, moral? Como os cristãos tratam as questões morais da sociedade, as questões éticas mais difíceis da sociedade. Não só as questões bioéticas, mas as questões éticas. O que pensamos sobre aborto? O que formulamos e escrevemos e pensamos e cremos sobre o papel da mulher na sociedade e sobre a violência que a mulher tem sofrido? O que compreendemos como um casamento? O que é um casamento para os cristãos?
Que valores nós acreditamos ser fundamentais na composição de uma família? O que é que nós cristãos pensamos sobre gênero, sobre sexo, sobre homens e mulheres, sexo masculino e feminino? Como lidamos com as questões da sociedade que envolvem a genética? Como lidamos com uma pessoa que propositalmente muda de sexo através de várias cirurgias? O que pensamos sobre essas questões? O que estamos escrevendo sobre isso? São convicções que precisam sustentar a nossa fé, fundamentadas nas Escrituras Sagradas, para que, não importa a força da tempestade, a nossa casa permaneça sempre de pé. Sempre de pé. E mais, tenhamos autoridade para combater as heresias que vão surgindo, mesmo no meio chamado evangélico. Tenhamos coragem de levantar e dizer: isso é certo, isso aqui é errado. Tem um outro fator interessante sobre as confissões, que além de prestar um grande serviço à sociedade, parece que o tempo todo eu estou me dirigindo a essa possibilidade, todavia existe uma outra, que é o trabalho pessoal, é a autodeclaração, é a declaração que nós fazemos para nós mesmos, a autoconfissão. É quando você abre a sua boca e você começa a declarar aquilo que você pensa sobre Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a ação de Deus, sobre o propósito de Deus, sobre a fé em Jesus, sobre a redenção. E você fala, mas não para os outros, você fala para você mesmo. Você enfrenta lutas e dificuldades, e no meio dessas lutas, você olha e diz: Deus, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o Senhor é o meu socorro forte no meio da angústia. E aí o problema continua. E daqui a um pouco você vai de novo e diz: Senhor, o Senhor é minha torre forte, o Senhor é o meu Deus protetor, eu estou debaixo das asas do Senhor, eu estou seguro. E o problema continua, e você chega diante de Deus, e você diz para Ele: o Senhor é meu esconderijo, o Senhor é quem me preserva da tribulação, é o Senhor quem me cerca de grandes, de lindos e de alegres cânticos de livramento. E você vai falando isso para você mesmo, e vai reforçando isso à sua própria alma. Quando eu penso nisso, eu lembro de Jonas. Jonas foi aquele profeta fujão. Jonas foi o profeta que saiu de perto de Deus e que quis dar um calote no chamado que Deus lhe deu. Jonas não queria pregar em Nínive, ele estava magoado porque os ninivitas estavam oprimindo o seu povo, e quando Deus o ordena ir para Nínive, ele não quer, ele foge. Você conhece bem essa história. Quando ele foge de Deus, a Bíblia diz que não se pode fugir de Deus, ninguém consegue fugir de Deus, e ele tenta fugir de Deus, e Deus vai buscá-lo. Há uma grande tempestade, e o barco começa a afundar, e os marinheiros questionam a ele: quem é você? E ele diz: eu sou hebreu, eu temo ao Deus vivo. E os marinheiros incrédulos dizem: você é louco! Como é que você diz que teme ao Deus vivo e está fugindo do seu Deus? Que insanidade é essa? E Jonas é lançado ao mar, e é engolido por um peixe, e é levado às profundezas do mar. E ali, prestes a morrer, não havia nenhuma expectativa em Jonas mais, em relação à vida. No meio daquela grande tribulação, Jonas abre a sua boca e faz uma declaração de fé, uma confissão. Na minha angústia, diz ele, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Como é que ele sabe? Ele está dentro do peixe ainda. Como é que ele sabe? Ele tem uma convicção, ele tem uma confissão dentro dele. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares e na corrente das águas, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ele sabe que é Deus, ele sabe que não é um mero acaso, ele sabe que não foram os marinheiros, ele sabe que é Deus.
Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei eu porventura a ver o teu santo templo? Ele declara a soberania de Deus. Não adianta eu fugir, Senhor. Eu estou debaixo da sua mão e da sua direção. Será que eu vou escapar dessa? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolam na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Ele sabe disso, está prestes a morrer. Mas ele continua: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. O Senhor sabe disso. O Senhor está me resgatando aqui. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Não é interessante que um homem que não foi livre, um homem que está no meio da tribulação, prestes a perder a sua vida, não diz: Deus me tire daqui, não. Mas Jonas abre a sua boca e começa a confessar quem Deus é para ele, o que ele crê sobre Deus, os atributos de Deus, a ação inequívoca de Deus sobre a sua história, a condução de Deus para aquele momento da sua vida. E no meio de toda a tribulação, ele dá ao Senhor uma palavra de gratidão, de agradecimento, porque ele diz: a minha vida está nas mãos do Senhor. Estou aqui, entregue ao Senhor. O texto diz que Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. E Deus ordena ao peixe, e o peixe vomita Jonas na praia. E Jonas tem agora uma nova oportunidade de voltar e fazer aquilo que Deus mandou. Alguém que abre a sua alma, que rasga a sua alma no meio da aflição e é livrado pelo Senhor. Venha cá, quando você passa por essa tribulação toda que você diz aí na sua vida e na sua história, que certamente cada um de nós sabe onde arde mais, onde dói mais. Ninguém pode dizer que o sofrimento do outro é maior do que o seu. Só quem passa pelo sofrimento sabe o que está passando. Só quem passa pela luta, pela decepção, sabe o que está enfrentando. Mas no meio dessa luta, o que vem à sua cabeça? Tem convicções solidificadas, firmes, que estão dentro de você, e que na hora que você está enfrentando o mar bravio, elas vêm à sua cabeça, e você começa a falar, e você começa a relembrar isso para você mesmo. São textos extraídos das Escrituras, que vêm à sua cabeça, e não importa qual a força da onda, ou a força da tempestade, você sabe que você está com seus pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Ou você entra em pânico, em desespero, fica correndo de um lado para outro, apavorado, tem um ataque de ansiedade, um ataque de angústia, corre para os remédios, busca um médico, busca ajuda, vai para o psicólogo, vai aqui, vai ali, vai para todo lado, porque você entra em pânico. Está faltando mais confissão na sua vida, convicções mais bem estabelecidas, mais claras, mais bem definidas, acerca do que você crê. Crê de verdade ou não? Por que estamos numa igreja? Porque queremos receber algum tipo de benefício de Deus? Se você deseja seguir o cristianismo, porque você espera que o cristianismo vá beneficiar você, vai resolver seus problemas, vai lhe dar uma condição de vida melhor, vai lhe dar saúde, esquece, não é nada disso, não é promessa de Jesus, ao contrário, o que Jesus disse é que vocês vão ter tribulações bastante, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e venha após mim. Num caminho que não é um caminho largo, é um caminho apertado, estreito. Ninguém é mais claro que Jesus. Ninguém trabalhou a sinceridade de maneira tão cristalina como Jesus. Porque seguimos o cristianismo.
Que convicções estão dentro de nós? Quais são nossas confissões? Salmo 32. No segundo momento, eu quero pensar sobre a confissão pessoal, que é o começo do Salmo. Davi começa dizendo que é um homem que é perdoado por Deus, é bem-aventurado, que o homem cujo pecado é coberto, é bem-aventurado por Deus. Mas Davi nos ensina que para que houvesse o perdão de Deus sobre a sua vida, e você conhece bem a história de Davi, por que Davi escreveu o Salmo 32? Porque ele pecou gravemente, ele arranjou uma amante, ele matou o marido da amante, para ficar com ela, porque ela havia engravidado. E Deus mandou um profeta na casa dele, para dizer a ele que ele estava errado, estava pecando contra Deus. E Davi cai de joelhos, humilhado na presença do Senhor, e confessa o seu pecado, e não esconde, não oculta, e é muito triste o que ele tem que fazer, porque ele vai ser envergonhado diante de todo o seu reino. Davi era conhecido como valente de Deus, como um amigo de Deus, como homem de Deus, e olha o que ele fez. Então Davi escreve uma declaração de culpa, que é o Salmo 51. Raramente alguém tem coragem de fazer isso, de assumir a culpa, ao ponto de escrever sobre ela e publicar o que escreveu. Note, quem aqui encontra, ou quem aqui que tem um Facebook, escreve no Facebook seus pecados? Hã? Quem de nós? Hoje amanheci mal-humorado, irritado com minha mulher, porque ela não fez o que eu queria ontem. Então briguei com ela, tratei ela mal, tratei meus filhos mal, chutei meu cachorro, peguei o carro, saí dirigindo irresponsavelmente pelo trânsito, fechei e levei fechadas, xinguei todos eles, e fui para o meu escritório, nervoso que estava, fui fechar um negócio, não consegui. Então eu inseri um documento fraudulento para conseguir ganhar uma licitação. E aí eu saí para almoçar com os colegas do trabalho, e junto com o pessoal foi uma secretária muito bonita, e os meus olhos ficaram percorrendo o corpo dela. Você já viu alguém escrever isso? No Facebook e publicar? Já viu? Alguém publicar o seu pecado? Não. O que a gente publica? A viagem que eu fiz para Paris, o almoço que eu comi no Barbacoa. A gente vai publicando as coisas que dão às pessoas uma ideia de que eu estou feliz. Pecado, ninguém publica. Ninguém fala do seu pecado. Aliás, nós temos uma resistência muito forte de assumir o pecado. Não queremos. É custoso para nós. É humilhante. O que a minha família vai pensar de mim? O que minha mulher vai pensar de mim? O que os meus colegas vão pensar de mim? Eu abrir meu coração, confessar, eu não. Eu não vou tratar nada. Me deixa quieto. Davi assume, chora, todo mundo vê, depois que ele levanta e Deus o castiga, porque Hebreus, capítulo 12, há uma expressão em Hebreus que sempre me chama a atenção, diz assim, que Deus castiga o filho que Ele quer e fustiga aquele que Ele ama. E essa palavra é uma palavra retirada do vocabulário romano. Quando os romanos fustigavam, o castigo era pesado. Eram aqueles chicotes com bolinhas na ponta, com pedaços de lanças, pequenas lanças, que retalhavam todinho o escravo, ou o contraventor lá, o que fez coisa errada, e batia, até deixar o cara todo sangrando. Romano não era brincadeira, não. E ele vai e usa exatamente a mesma expressão, diz assim, Deus nos fustiga, parece que de vez em quando Deus pega a gente assim, ó, bate mesmo. Bate para valer.
Por quê? Porque Deus sabe o efeito do pecado na nossa vida, é devastador. Irmãos queridos, um coração puro não é o coração de alguém que não peca, mas é o coração de uma pessoa que está tão sensível ao Espírito Santo de Deus, que é o menor sinal do pecado, esta pessoa já é levada a um estado de constrangimento, de contrição, de arrependimento, de tristeza na alma. E tudo isso leva essa pessoa à presença de Deus arrependida, e ela lhe confessa o pecado. Paulo fala da sua luta interior a respeito do pecado lá em Romanos, no capítulo 7, e essa é a luta de cada um de nós, é uma luta que é legítima, ela existe, e ela precisa ser batalhada com a sinceridade e o reconhecimento de que a natureza humana nos habita por dentro, e que nós estamos prontos e nos recusamos a fazer o jogo do velho homem que está dentro de nós. Nós não vamos nos entregar totalmente, ao contrário, nós vamos continuar lutando e lutando e lutando contra o pecado, para não entregar ao cruel os nossos anos de vida, para não destruir a nossa história, e algo extraordinário e lindo que Deus gostaria de fazer na vida de cada um de nós, mas que acaba sendo maculado, manchado, destruído pela ação do pecado na nossa vida. O pecado não confessado, não tratado, é prenúncio de grande tragédia, é prenúncio de fracasso, é um caminho de morte. E eu não estou falando apenas das consequências nessa vida, neste mundo, mas do grande prejuízo espiritual que este pecado traz à nossa alma. O que é o pecado para nós? O que cremos acerca do pecado? O pecado é o desvio de rumo, de rota. Deus estabeleceu uma rota para nós. Deus estabeleceu um rumo para nós, Ele traçou isso. E quando nós nos desviamos da rota de Deus, há um distanciamento ético muito grande. Por isso João caracteriza o pecado como concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba, está faltando Bíblia, né? Da vida. Soberba da vida. A concupiscência dos olhos tem a ver com os desejos dos olhos, com as tentações que atravessam o nosso campo visual, com as tentações que nos abordam através dos sentimentos, das fantasias, dos pensamentos. O desejo da carne tem a ver com as compulsões, tem a ver com as atitudes impulsivas, a ira, a raiva, o rancor. Tem a ver com as atitudes interiorizadas, a mágoa, a decepção, que ficam latentes na alma, acumuladas, gerando um sentimento de vingança. É uma ira que é processada lá dentro e se transforma em indiferença, se transforma em ironia, se transforma em descaso. Nós somos assim. E a soberba da vida, que é o orgulho, não reconhecemos, não assumimos a culpa. Alguém está dizendo, olha, está errado, rapaz, olha, eu estou querendo. Não quer saber, não quero saber. Não veio a você querer me ensinar. Você é minha mulher, não é minha professora, não é pastora, não é psicóloga, não veio querer me ensinar. Nós rejeitamos, o orgulho não deixa, nós não queremos enxergar pontos cegos, as pessoas veem em nós, mas nós não queremos enxergar. Não aceitamos ouvir críticas, não queremos que ninguém nos corrija. Resultado do orgulho, orgulho puro, dentro da alma, soberba da vida. Como é difícil assumir que a gente errou, não é verdade? Já viu quando alguém chega para você e fala, e você resiste, e a pessoa diz, você está errado, e ela prova para você, ela mostra todas as evidências, chega uma hora que não tem mais para onde correr, e você tem que admitir que está errado, e aí a única coisa que lhe resta é olhar para ela e falar assim, está certo, você tem toda a razão, por favor me perdoe. Dói ou não dói? Dói ou não?
Você não tem ideia de quantas vezes casais entram no meu escritório e um deles diz assim: pastor, ele ou ela nunca me pediu perdão. Eu falo: uau! Como é que um casal vive junto 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ele nunca pede perdão para ela, e ela nunca pede perdão para ele? Como isso? Como é possível? Tem muito mais soberba ali do que a gente pode imaginar. Tem muito mais presunção, orgulho, do que deveria haver. Casamento começa a ficar pesado, difícil de ser levado adiante. Orgulho, pecado, é o velho homem. Não adianta você dizer: Deus, eu pequei, mas continuar fazendo a mesma coisa. A Bíblia mostra para nós várias narrativas de confissões que não eram legítimas, eram falsificadas, eram permeadas de más intenções. A confissão de Faraó: Faraó disse: eu errei, mas era mentiroso, enganador. Balaão também era outro mentiroso, que disse: eu pequei, mas só porque ele queria ser beneficiado. Saul também foi um dos que disse: eu pequei, mas era político. Acã disse: eu pequei, mas era ganancioso e ladrão. Judas Iscariotes disse: eu pequei, mas nunca abandonou a sua ganância e a sua traição. Por isso a Bíblia fala que a gente deve confessar as culpas uns aos outros, porque confessar para Deus é fácil. Deus, eu pequei, viu? Não conta para ninguém, Senhor. Agora, quando eu tenho que procurar uma pessoa, quando eu tenho que procurar um cônjuge, quando eu tenho que procurar um amigo, quando eu tenho que procurar um grupo, quando eu tenho que procurar uma liderança espiritual sobre a minha vida, e tenho que dizer assim: eu preciso te confessar uma coisa errada que eu estou fazendo aqui, eu não estou conseguindo deixar isso, eu preciso de ajuda. Como é difícil. O pecado se instala, o gosto do pecado é bom, tão bom que vicia. E as pessoas vão se adaptando, vão se incomodando, daqui a pouco começam a raciocinar assim: todo mundo faz mesmo, então vamos embora, vamos tocar a vida. E cria uma dualidade, porque ao mesmo tempo está adorando, mas ao mesmo tempo está pecando contra Deus, e você não sabe onde é que está um e o outro. Entre um e outro tinha que haver a confissão, porque se adoramos e pecamos, e entre eles não existe confissão, a sua religiosidade é uma farsa, não é verdadeira. A nossa realidade vira um engodo. Às vezes a gente quer confessar apenas para resolver as pendências humanas e para não perder vantagens. Às vezes a gente está com medo das consequências, ou quer tratar com as consequências, e a gente confessa só tentando ver como é que a gente pode trabalhar de um jeito que isso não vai trazer prejuízo para nós, porque de verdade, o pecado faz as pessoas andarem para trás. A vida nunca dá certo, o camarada está andando para trás o tempo todo. O pecado está guardado no coração. E aí, quando o foco é solucionar apenas questões humanas, nós estamos falando de uma motivação egoísta, que dispensa a graça de Deus, que faz pouco caso do plano da redenção, que zomba da cruz do Calvário. Não é confissão verdadeira, não é aceita legitimamente na presença de Deus. Mas a confissão verdadeira, ela vem permeada de alguém que presume que errou mesmo, de alguém que admite, de alguém que não tem medo de ser confrontado, de alguém que não tem medo que alguém chegue e diga: isso está errado na sua vida, de alguém que não está defendendo sua imagem diante da sociedade, de ninguém, de uma pessoa sincera, que se quebra diante de Deus, e que faz o que João diz lá em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Ele ficou com osteoporose. Não vá, por favor, dizer que quem tem osteoporose está com pecado guardado, viu?
Mas Davi sentia dores lá dentro do corpo físico dele. Ele diz: olha, as dores me tomavam, a mão de Deus estava sobre mim dia e noite, a consciência pesando, o meu humor, a minha alegria secou. Sequidão de estio é aqueles riozinhos que atravessam o deserto na época da chuva e depois desaparecem. Ele diz: secou, a alegria sumiu. Se você vê Davi fazendo a confissão dele no Salmo 51, ele diz assim para o Senhor: torna-me a dar a alegria da salvação. Quantos de nós somos lavados, redimidos, vamos habitar o céu, mas a vida é um horror aqui nesse mundo. Vive em constante tristeza, angústia na sua alma. Por quê? Porque tem coisas que não estão sendo tratadas por Deus de verdade. Você não está assumindo essas coisas. Eu não estou assumindo. E como é que Deus vai agir na nossa vida? Como é que Deus vai trabalhar na nossa história? É a confissão que deriva de um coração amansado pelo Espírito Santo, um coração que se deixa conduzir, um coração que respeita o Espírito Santo de Deus, que o obedece, que não se defende, que não racionaliza, que não justifica, que não argumenta, que entrega logo os pontos e admite o tratamento e a correção do Senhor. Então eu quero encerrar pedindo que essa semana você faça 4 perguntinhas para você. 4 perguntas. Primeiro, o que é que você precisa confessar a Deus? Parar, sentar com Deus, como a última música que o coro cantou falou, falar com Deus, conversar com Deus e contar para Deus o que aconteceu com você. Dar nome ao pecado, chamá-lo pelo seu nome. O que é que você precisa sentar com Deus para consertar? Segunda pergunta: o que é que você precisa confessar para uma outra pessoa? Porque se a confissão a Deus não está resolvendo, você vai ter que sentar para conversar com alguém. Geralmente, a gente confessa para Deus. Uma irmãzinha me perguntou aqui no intervalo dos cursos: pastor, eu tenho que abrir minha vida toda, passado, presente e futuro, para todas as pessoas? Eu disse: não é isso que eu disse. Mas nós sabemos que o nosso pecado traz consequências sobre a vida de pessoas. Pessoas são prejudicadas, a família é prejudicada, o cônjuge é prejudicado, primos, parentes, irmãos em Cristo, igreja, gente do trabalho. Pessoas são prejudicadas por causa do nosso pecado. E se o nosso pecado atingiu alguém, feriu alguém, prejudicou alguém, então tem que ir tratar, tem que chamar a pessoa, tem que consertar, tem que resolver o problema. Vai precisar de muita humildade para isso. Mas a Bíblia diz que Deus habita com o humilde e contrito de coração. Primeira pergunta: o que eu tenho que confessar para Deus? O que magoou o coração de Deus? O que é que o feriu? Onde é que eu desonrei a Deus? Segunda pergunta: o que é que eu preciso confessar para outras pessoas? Procurar a pessoa e conversar. Terceiro: o que é que eu tenho que restituir? Porque se eu prejudiquei, eu tenho que restituir. Quando Jesus encontra Zaqueu, Zaqueu diz: se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir o quê? 4 vezes mais. Isso não é um mandamento bíblico, não. A Bíblia não diz que você tem que restituir 4 vezes mais. Isso nasceu no coração dele, dentro dele. Mas a restituição é necessária. Prejudicou pessoas, tem que ir lá. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Divide em 100 parcelas. Mas não faça como... Não trate a pessoa com descaso. Vai lá, assuma. Tem a ver com assumir responsabilidade. Tem a ver com o tratamento das consequências. Ah, mas eu vou me prejudicar. Prejudique se você prejudicou antes. Então restitua. Quer a bênção de Deus? Quer ou não quer? Restitua. Trata lá. E por último, o que é que eu tenho que fazer para não pecar de novo na mesma situação? É aqui, que aparecem os processos de disciplina, difíceis de tratar dentro da igreja. O que a igreja tem a ver com a minha vida? Isso aqui,
Você quer tirar isso da sua vida? Quer suprimir? Suprima. Eu não preciso que a igreja me discipline. Suprima, a decisão é sua. Eu não preciso que pastor me corrija. Você não precisa de pastor, não. Fique sem pastor. Eu não preciso de líder de grupo. Fique sem líder. Eu não preciso de líder espiritual. Fique sem. Suprima da sua vida. E tente caminhar nesse mundo sem liderança espiritual sobre a sua vida. Tente fazer isso. Irmãos, eu não estou ameaçando ninguém, eu estou dizendo sério. Você tem toda a liberdade de falar assim: eu não quero prestar conta da minha vida a ninguém. É sua liberdade. Me aponte alguém, por favor, que vive assim, que está feliz, pleno, servindo a Deus, com a vida toda em ordem. Me aponte, eu estou procurando um exemplo desse. Nós precisamos uns dos outros. É aí que a igreja é revestida por Deus, da autoridade, para tratar, para disciplinar, para acompanhar, para chamar uma pessoa. E às vezes a gente chama uma pessoa e vai tratar o pecado, a pessoa resiste, fecha o coração, não faz o que a gente está orientando. Deus te abençoe, filho. Ele tem misericórdia de você. Segue o seu caminho. Não chora mais tarde. Não chore mais tarde. O que é que eu tenho que fazer para não pecar de novo? Tem que passar por processos de disciplina do corpo, da alma, do pensamento, do coração. Grave essas 4 perguntas com você. O que é que você tem que confessar a Deus? O que é que tem que confessar a outras pessoas e tratar com outras pessoas? O que é que tem que restituir? E o que eu vou fazer para não pecar de novo? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude a ter um coração humilde na presença dEle. Porque se você tem boas confissões que respaldam a sua fé, mas você não tem a confissão do pecado, então essas boas confissões provavelmente vão se transformar em presunção, em orgulho. Temos que ter convicções, mas temos que ter a humildade de confessar e tratar os nossos pecados diante do Senhor. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Pergunte aí para Deus: Senhor, o que é que eu tenho que tratar dentro da minha alma, Senhor? Em nome de Jesus. O que é que eu preciso tratar, Senhor? O que o Senhor gostaria que eu tratasse? Senhor, que áreas têm sido sinalizadas para mim? O que é que o Teu Espírito Santo falou enquanto o pastor estava pregando? O que é que o Espírito trouxe à cabeça? Ele trouxe uma história lá do passado, lá de trás. Ele trouxe à sua cabeça. Ele quer tratar. O Senhor quer tratar. Abre o seu coração. Ah, mas se eu fizer isso, a minha esposa vai... Não tem problema, querido, não tem problema. Não interessa o que as pessoas pensam sobre você. O que importa é o que o Deus eterno pensa sobre você. Isso é o mais importante. E o Deus eterno quer te abençoar, quer tratar a sua alma, quer tratar a sua vida, quer responder as suas orações, quer abençoar o seu lar, a sua casa. Mas se você acha que você não precisa de tratamento, se você se mantém fechado, orgulhoso, fechado nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios objetivos de vida, não compartilha nada com seu marido, com seu esposo, com sua esposa, vocês não sentam juntos, vocês não tratam essas questões, como você espera que Deus vai abençoar a sua casa? Deus quer responder as orações, sim, mas depende desse coração humilhado e quebrantado na presença dEle. Então saia daqui hoje dizendo: Deus, eu quero ser assim. Eu quero ter fortes convicções, eu quero ter confissões fortes dentro de mim, mas eu quero também ter um espírito quebrantado, que se humilha rápido diante do Senhor, que trata a alma, que ao primeiro sinal da tua mão, já se humilha, já se dobra, já assume a culpa, já confessa e já trata, para honrar o Senhor e para glorificar o teu nome. Diga isso para Deus agora, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, Senhor, pela Tua palavra, um texto tão rico, Senhor, tão precioso, que nos confronta, que confrontou a mim, o Senhor sabe disso, e que nos abençoa nesta noite.
porque nos deixa inquietos e perturbados, desejando dar um passo a mais na direção de entender o teu plano, o teu propósito e as convicções que temos, mas também nos humilha e nos quebranta diante do Senhor, nos ajudando a tratar as coisas mais simples, as menores coisas, que às vezes atropelamos e passamos por cima e não percebemos que são elas que estão atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. Então abençoa o teu povo nesta noite, dá-nos convicção, se é palavra do Senhor, que o teu Espírito confirme em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Abençoa o teu povo que aqui está e todos aqueles que nos ouvem. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não entregou o coração ao Senhor, que não saia deste lugar sem a convicção, sem a responsabilidade de assumir um compromisso diante de Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador. Que o teu amor, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão perfeita do Espírito Santo de Deus permaneça com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está aqui e você gostaria de entregar seu coração nas mãos de Cristo, eu vou estar aqui à frente com alguns líderes. Venha falar conosco, vamos orar com você. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe, uma boa semana para todos em nome de Jesus.